Você provavelmente pensaria que estamos loucos se lhe disséssemos que ser bem-sucedido é realmente mais fácil do que ser medíocre. Ao ouvir isso, nós mesmos podemos entender por que isso parece loucura, mas algo que você deve ter em mente é que coisas loucas acontecerão diariamente no decorrer de sua vida. Podemos dizer com confiança que no caminho para ser rico isso não será exceção. Lembre-se de que não estamos aqui para tagarelar sobre como o sucesso é igual a riqueza e poder e como você pode alcançá-lo. Se isso é o que você está pensando, então lamentamos desapontá-lo. Estamos aqui para discutir o que realmente significa ser bem-sucedido e como chegar lá. Mas não acredite apenas em nossa palavra. Relaxe e ouça, porque ter sucesso é um feito mais fácil de alcançar do que ser medíocre. Mas, antes de darmos início ao vídeo, lembre-se que sempre deixamos aqui no primeiro comentário fixado uma oportunidade única e exclusiva para você começar a fazer de 5 até 30 mil reais por mês utilizando apenas seu celular e uma conexão com a internet. Clique no primeiro comentário fixado e confira agora mesmo. Se gostar do vídeo, curta, se inscreva e deixe seu comentário. O que significa ser bem-sucedido? Existe realmente uma resposta geral para essa pergunta. O detalhe divertido sobre a palavra sucesso é que todos podem defini-la da maneira que acharem melhor. Você pode crescer com seus pais ou colegas te dizendo que ser bem-sucedido é ser rico, enquanto as celebridades que você vê na TV todos os dias lhe dizem que ser bem-sucedido é buscar a fama. O sucesso pode ser tão simples quanto conseguir sair da cama e ir trabalhar cedo. Sucesso é sobre fazer as coisas que você precisa fazer para crescer, e isso muda de pessoa para pessoa. Para você, pode ser se casar com a pessoa que você ama e começar uma família. Afinal, encontrar e se casar com sua alma gêmea certamente não é fácil. Do ponto de vista educacional, seu diploma o colocaria no caminho para onde você sonha desde criança. Então o que estamos tentando dizer em poucas palavras é simples. Não há limite para o que constitui ser bem-sucedido. Todo mundo tem chances diferentes de ser bem-sucedido todos os dias, e isso inclui você e eu. Você precisa crer que estão lhe dando errado o conceito de sucesso há anos. Todos querem se gabar de sua própria noção de sucesso. Então, eles estarão projetando sua própria definição de sucesso em você. O que torna as pessoas medíocres é lidar com o fracasso. Mas o que significa ser medíocre? Você pode ter ouvido a palavra medíocre e pensar que isso significa estar em algum lugar entre o sucesso e o fracasso. Mas não se preocupe que agora vamos te falar o que a mediocridade significa. Ser medíocre é nem mesmo conseguir dizer se algo ou alguém é maravilhoso, pobre ou comum. Isso levará à nossa compreensão da palavra medíocre. Um indivíduo medíocre é alguém que você não pode descrever como excelente, perdedor ou comum. Eles não são excepcionais, pobres ou medianos de nenhum modo. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Você notou que não podemos descrever pessoas medíocres. Eu não posso dizer que Paulo é ótimo ou um perdedor ou um mediano. Se ele não é nada disso, Paulo é medíocre. Você está entendendo o que estamos explicando aqui? Você pode estar se perguntando agora, como alguém pode existir e não ter nenhuma dessas três posições? Bem, essa é uma pergunta muito boa. A única explicação que temos para o porquê de um humano não pode existir em nenhuma dessas três situações é a consistência. Não se preocupe que vamos explicar. Se Paulo for constantemente bom no que faz, sem falhar, poderemos chamá-lo de ótimo. Se o desempenho do Paulo for consistentemente mau, ele deve ser considerado ruim. Se Paulo estiver consistentemente no meio do espectro entre ruim e bom, você pode dizer que ele tem uma mente mediana. Esse pensamento classifica o que é mediocridade. Vamos tentar outro exemplo com Paulo. Vamos supor que Paulo geralmente obtém notas altas em seus exames. 8 em cada 10 vezes você pode dizer que ele é ótimo. Mas se Paulo geralmente obtém notas baixas em seus exames, 8 em cada 10 vezes, você diria que ele é ruim. Afinal, você não gostaria de considerá-lo ótimo, mesmo que ele tenha tido um par de ótimos desempenhos nos exames. Então, se Paulo tiver uma sobreposição de ótimos e maus desempenhos, você não o chamaria de ruim nem ótimo, então você pode chamá-lo de mediano. Quando não se pode dizer se Paulo é muito ruim ou médio com base em 10 performances, isso demonstra a mediocridade de Paulo, porque a inconsistência é uma marca registrada de sua mediocridade, porque ele não foi consistente em nenhuma das três instâncias.
Você sabe que a mediocridade não é necessariamente um fracasso, é mais como não se importar o suficiente. Ser consistente é a chave para o sucesso. Quais são os princípios do sucesso? Não é fácil alcançar o sucesso e ter um bom efeito no mundo. Se fosse esse o caso, todos nós estaríamos fazendo isso agora mesmo. E nós dois sabemos que esta não seria uma grande conquista. Isso pode soar contraintuitivo com base no que dissemos até agora. Mas tenha paciência. Você descobrirá que aqueles indivíduos que você classificou para si mesmo como bem-sucedidos desenvolveram alguns hábitos que os fizeram atingir seus objetivos. Então, vamos falar sobre alguns deles. 1. Pessoas bem-sucedidas aproveitam as apresentações. Quantas vezes você já se aproveitou de ser apresentado a alguém? Tende a haver uma razão muito boa sempre que alguém o apresenta a outra pessoa. Pessoas bem-sucedidas aproveitam essas oportunidades. Novas pessoas podem te levar a diversas possibilidades. É muito simples ignorar uma apresentação, mas fazer isso pode acabar sendo uma oportunidade desperdiçada de formar uma amizade significativa com alguém que compartilha seus interesses. Por este motivo, sempre tente tirar vantagem ao ser apresentado a alguém novo. 2. Pessoas bem-sucedidas se cercam de pessoas que pensam como elas. Você deve saber que cercar-se de ótimas pessoas é um passo para ser uma ótima pessoa também. Recomendamos que você comece a fazer isso se ainda não o fez. Existe uma razão pela qual muitas pessoas de sucesso eram amigas antes de se tornarem famosas. Elas fizeram um esforço para se rodearem de pessoas que as motivaram e aceleraram seu sucesso desde o início. 3. Pessoas bem-sucedidas leem livros. As pessoas mais inteligentes estão continuamente aprendendo algo novo. Há uma quantidade infinita de conhecimento e a leitura é uma obrigação se você quiser continuar melhorando e aprendendo coisas novas. A maioria das pessoas cria desculpas para não ler. Pessoas bem-sucedidas evitam dar desculpas e, em vez disso, focam no desenvolvimento pessoal. 4. Pessoas bem-sucedidas se adaptam constantemente. Você saberá que está crescendo rápido o suficiente se você puder olhar para 6 meses atrás e ver uma pessoa completamente diferente do que é agora. Você já se perguntou por que pessoas de sucesso como Elon Musk e Mark Zuckerberg estão sempre aprendendo e se adaptando? Eles estão dispostos a romper limites e modificar aspectos de si mesmos para serem melhor, mais felizes e mais produtivos. E você sabe que existem outras inúmeras pessoas de sucesso que podemos citar que têm essas mesmas qualidades. 5. Pessoas bem-sucedidas sempre estabelecem metas. Infelizmente, para a maioria das pessoas, estabelecer metas é subestimado. Algumas pessoas se recusam a investir tempo estabelecendo metas porque não acreditam que vale a pena. Estabelecer metas tem a vantagem de ajudar no alinhamento das ações. Isso força você a considerar o que você está planejando alcançar. Por que aqueles que buscam definir metas são mais produtivos e focados em seus empreendimentos? Porque isso leva ao maior sucesso de produção e maior influência. 6. Pessoas bem-sucedidas perseguem sua paixão. Uma coisa a ter em mente sobre o sucesso é que as pessoas não vivem os sonhos de outras pessoas. Elas seguem suas próprias paixões e isso lhes dá motivação para enfrentar todos os dias os obstáculos para alcançar o que sonham. Isso também lhes dá a liberdade de pensar por si mesmos. A vida melhora dramaticamente quando você aceita que não pode agradar a todos porque você tem que pensar por si mesmo. Gastar tempo fazendo o que você gosta permite que você produza um trabalho da mais alta qualidade, ao mesmo tempo que torna muito mais fácil manter a consistência. Mas se essas são algumas das coisas necessárias para ter sucesso, por que a maioria das pessoas ainda estão presas na mediocridade? Vamos dar uma olhada e descobrir por que a maioria das pessoas fica presa na mediocridade. Esta é uma grande questão que ressoa na mente da maioria das pessoas, e a verdade é que existem várias razões para isso. Muitas pessoas simplesmente não querem evoluir e se adaptar. Porém, ninguém consegue ou pode crescer se não estiver disposto a evoluir. Lembre-se dos velhos tempos em que a comunicação era feita por fax. Se não fosse pelo avanço das antigas máquinas, não estaríamos falando com você hoje através do YouTube. Se as coisas não dessem o próximo passo e evoluíssem, seus dias deveriam ser preenchidos com atividades simples, mas que exigiriam grande força física e ocupariam todo o seu dia. Quanto mais você equilibra os poucos elementos vitais em sua vida,
e remove tudo que já está ultrapassado, mais próximo você chega de ser bem-sucedido. As pessoas que já obtiveram sucesso fazem o que querem e comem o que querem e quando querem. Independentemente de como isso os afete, eles racionalizam suas ações e comportamentos. Não seguir esta regra é colocar gigantescos obstáculos no meio do seu caminho, que te arrastam para a mediocridade. À medida que a imagem de si mesmo cresce, você verá que precisará fazer algumas mudanças necessárias para parar de desperdiçar seu dinheiro e tempo puramente em bobagens ou diversão. Você deve encontrar maneiras de investir mais em sua vida e sua carreira. Lembre-se que não estamos falando de perfeição, e sim de buscar melhorar cada vez mais. O verdadeiro sucesso requer o que Tim Ferriss chama de mini-aposentadorias ou licenças sabáticas regulares, que nada mais são que interações interpessoais que devem melhorar cada aspecto de sua vida, porque possuem em cada área um impacto. É hora de dizermos por que ser bem-sucedido é muito mais fácil do que ser medíocre. A resposta é muito simples. As pessoas bem-sucedidas ajudam e impulsionam umas às outras para mais sucesso. Até mesmo os concorrentes estimulam que uns aos outros sejam implacáveis e busquem mais sucesso. Mas como alguém com tendências medíocres pode competir com a grande maioria das pessoas que lutam por sucatas? Se você for bem-sucedido, será mais fácil navegar pelo mundo, já que pessoas bem-sucedidas fazem isso juntas. Já que ficou conosco até o final, vamos encerrar o vídeo com um bônus. Aqui estão alguns exemplos de como as pessoas bem-sucedidas levaram outras pessoas ao sucesso. 1. Barack Obama e Bill Clinton. A maioria de nós testemunhou como Bill Clinton ajudou notavelmente Obama a vencer sua eleição. E navegando no cenário político, Clinton ajudou Obama na arrecadação de fundos, endossando-o em discursos e dando-lhe conselhos sobre como conquistar outras pessoas. Este é simplesmente o caso de um amigo famoso ajudando outro a alcançar o sucesso. 2. Bill Gates e Steve Jobs. Bill Gates e Steve Jobs eram concorrentes bem conhecidos, mas também eram amigos íntimos que se conheciam há anos, e Bill Gates revelou em uma entrevista que Steve Jobs o ajudou em seu avanço na carreira. Apesar de ser surpreendente, você não deveria se surpreender que o sucesso de Bill Gates foi supostamente ajudado por Steve Jobs, fornecendo-lhe uma fonte de competição. Ambos estavam sempre competindo, e sua competição saudável permitiu que eles alcançassem enormes conquistas, mesmo que Bill Gates afirme que a Microsoft inventou os tablets muito antes da Apple. Bill Gates ainda concordou que Steve Jobs montou melhor alguns aparelhos e o ajudou a entender o que estava faltando em sua própria invenção. Mesmo com a concorrência, você precisa confiar no processo. Vamos encerrar com esta citação de Nelson Boswell que diz: "A diferença entre grandeza e a mediocridade geralmente é como cada indivíduo vê um erro."